proposta da noite de hoje é refletirmos sobre nossa caminhada como filho de Deus e que nós resolvemos denominá-la de Em Busca do Ser Integral. Bom, se nós estamos em busca do ser integral, significa dizer que o nosso ponto de partida é o ser humano comum, que procura encontrar esse ser diferenciado. Sendo assim, nós dividimos a nossa reflexão em dois momentos. No primeiro momento, procuraremos esclarecer o que é esse personagem chamado ser integral. E no segundo momento, apresentaremos os obstáculos para se encontrar esse personagem. Para essa parte em especial, nós pedimos a ajuda da mentora da casa, a veneranda Joana de Ângeles, uma vez que ela apresentou com muita propriedade o que ela chamou de fatores de perturbação, lá no seu livro chamado O Homem Integral. Comecemos então, meus amigos. Ora, ao buscarmos nos dicionários ou mesmo nas enciclopédias o entendimento a respeito do ser humano, vamos identificar como resposta que o homem é um animal racional. Acontece que ele não é somente um animal que pensa. Ele é um animal que pensa, mas também é um animal que vive socialmente. E por conta dessa vida social, ele precisa estabelecer regras de convivência. Ele precisa de uma lei interna que o guie, de uma forma de conduta que nós chamamos de moral. Os dicionários continuam informando que, biologicamente falando, somos um mamífero. Andamos com os dois pés, somos bípedes. Somos capazes de utilizarmos-nos da linguagem articulada. E por isso ocupamos um lugar especial na escala zoológica dos seres vivos. Porém, meus amigos, quando nós falamos do homem integral, estamos falando daquele ser humano que se esforça para tornar-se um ser completo, um ser pleno. Daquele ser que procura vivenciar com excelência todas as suas qualidades, todas as propriedades do ser humano. Ou seja, é um ser diferenciado, principalmente porque a maioria não se esforça para isso, simplesmente vive. Há um artigo bastante esclarecedor da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas que reafirma tudo isso que nós estamos comentando ao dizer que, aspas, o conceito de homem integral indica antes um processo do que uma substância. Um processo que tem como meta o aperfeiçoamento espiritual, que é uma contingência natural da evolução. E ele prossegue dizendo, ao se vincular o conceito de homem integral com a marcha processual evolutiva, emerge imediatamente a ideia do vir a ser, a dinâmica de tornar-se, no momento futuro, cada vez mais aperfeiçoado do que se está vivendo no momento presente. Fecha as aspas. É interessante nós observarmos, meus amigos, que neste espaço colocado pela SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, ela considera o homem integral não um homem perfeito, um homem acabado. É quando ele diz que não é uma substância, ou seja, já pronto. Ele é um processo que se desenvolve para se atingir aquela substância. Então, qualquer pessoa que está nesse processo de autodescobrimento, de autodesenvolvimento, que está se esforçando para caminhar de uma forma mais organizada, mais tranquila, ele é realmente um homem integral. E aí nós podemos prosseguir dizendo que o homem integral é aquele ser racional que tem consciência de si mesmo,
diferentemente de outros que não estão nem aí para o seu desenvolvimento espiritual e agem semelhantemente a alguns animais que não têm essa noção, que não têm autoconsciência, que não conseguem identificar em si mesmo a individualidade, que não têm, inclusive, o que poderíamos chamar de consciência atemporal, pois não conseguem entender o passado e o ontem e assim não conseguem projetar o futuro. De forma geral, todos nós, seres humanos, conseguimos lembrar de muitas situações que vivenciamos nesta vida e, na medida em que vamos ficando mais atentos, buscamos melhorar a nossa ação observando o passado, onde identificamos erros e acertos. Assim, meus amigos, identificamos aquela escolha, aquele caminho que tomamos no passado e que nos conduziu a uma situação confortável, a uma situação de bem-estar presente, a uma situação de alegria, de felicidade e de segurança até nos dias atuais. E aí, então, nós pautamos a nossa vida com segurança, com atitudes e escolhas semelhantes àquelas que nós tomamos no passado. Ou seja, são as ações do passado influenciando positivamente as ações do futuro. Mas acontece, meu amigo, que às vezes, muito a contragosto e somente despertado por uma dor ou um desconforto, nós olhamos para trás e gradativamente começamos a entender que alguma das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas no passado, levou-nos a uma situação atual desconfortável. E aí vem que relutamos muito em aceitar essa questão. E por não aceitar, nós transferimos a responsabilidade pela situação para algo externo a nós. Como, por exemplo, passamos a acusar o ambiente, a política do governo, outras pessoas, etc, etc. Dessa forma, nós agimos imaturamente e até certo ponto irresponsavelmente, porque não assumimos a postura de tratar aquilo que precisamos mudar em nós. E assim, não aprendemos com a situação. E por não aprender com a situação, nós não nos qualificamos para ações futuras. E preferimos ou optamos por continuar com essa imaturidade. Ou seja, nós não aprendemos com as dificuldades que a vida nos deixou, né? Mas aí vem um detalhe, meus amigos. Quando adquirimos a consciência dessas coisas, nós percebemos que tudo isto é como se a nossa consciência despertasse. Acontece que quando nós temos a consciência de nós mesmos, adquirimos uma consciência física, uma confiança física, que nos leva a um despertar que nós poderíamos chamar de um despertar ambiental dos pensamentos, do espaço e do tempo. Porque nós passamos a compreender que vivemos em um mundo de consequências, como se nós estivéssemos sujeitos a uma lei natural, a uma lei divina, a uma lei da natureza, e que nós chamamos de lei de causa e efeito. E dessa forma, nós passamos a compreender aquilo que queria dizer Jesus ao afirmar que, aspas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Passamos então a entender que estamos todos nós em um processo evolutivo
e que cada um caminha com os seus próprios pés. E assim sonhamos e buscamos melhorar a nossa realidade. Quando adquirimos essa consciência, meus amigos, nesse nível que nós tratando, que podemos chamar de um nível de consciência física, nós começamos a nos preocupar com atitudes bastante simples, como, por exemplo, o cuidado com a nossa higiene, o cuidado ao chegar em casa, da rua ou de outro ambiente, porque nós sabemos que podemos estar transportando germes que contaminam ou uma bactéria que, ao simples contato com o olho, pode criar uma conjuntivite, um resfriado, etc. Passamos então a entender que nós somos responsáveis por esses cuidados. Essa consciência na dimensão física nos leva, inclusive, a cuidar melhor da nossa alimentação, procurando uma mais saudável. Tudo isso porque queremos cuidar melhor daquele que nos permite viver, que nos permite, em última instância, a expressão do nosso ser, a nossa expressão como espírito imortal. Dessa forma, o indivíduo que começa a ter a consciência concreta dos seus pensamentos nesse nível que nós chamamos de condição física, ele logo inicia a compreensão de uma outra dimensão que nós podemos chamar de uma dimensão mental. Ele começa a perceber que tem relações que vão muito mais do que o simples diálogo com amigos, com companheiros. Principalmente nos momentos de embate, com pessoas que discordam dele, com alguém que possa estar lhe invejando ou sendo maledicente, ou que se sintam ameaçados com a sua presença ou com os seus pensamentos, criando um mal-estar naquele relacionamento. Essa compreensão lhe permite lidar melhor com essas situações. O passo seguinte neste aprendizado, nesta caminhada, é começar a entender o que podemos chamar de uma dimensão espiritual. Neste momento, o ser integral começa a perceber que sofre uma influência sutil através das entidades espirituais que o acompanham. Desde aquelas entidades amigas, como aquelas entidades que não têm com ele um compromisso maior, a não ser, talvez, buscar, através das tendências deles, atender às suas viciações. Estes são companheiros de infortúnio, que agem muitas vezes por ignorâncias, simplesmente por atração fluídica que o próprio indivíduo ou que nós próprios permitimos. Mas há outras influências nesse nível, oriundas de tendências e dificuldades do passado, ou seja, de outras vidas. E estas influências procuram o indivíduo deliberadamente e sorrateiramente para instigar as suas falhas, as suas tendências, procurando arrastá-lo ao mal e dessa forma conduzi-lo ao precipício moral, contribuindo para a derrocada e ao sofrimento. Estas influências constituem-se também em uma prova, em um momento de expiação, de sofrimento, devido a uma situação que possivelmente o indivíduo, o ser integral, tenha ocasionado a alguém no passado. Por isso há essa experiência. E o ser integral, que tem noção desse envolvimento espiritual, começa a ter um comportamento diferenciado e principia a vigiar os seus próprios pensamentos, as suas ações e observar a essas pressões que surgem ao seu redor. Ele então começa a entender e a seguir a orientação de Jesus
quando ele nos disse: orai e vigiai. Neste sentido, meus amigos, a doutrina espírita nos esclarece de uma forma extraordinária essas questões dessas influenciação. E aí vem que o ser integral que tem noção desse envolvimento espiritual começa a ter um comportamento diferenciado. A doutrina espírita, como nós colocamos a princípio, ela consegue esclarecer o ser humano, observando que espiritualmente todos nós podemos adquirir cada vez mais esse nível de consciência, para que de uma forma mais lúcida nós possamos apropriarmos da verdade posta por Jesus, que nos dizia que a verdade irá nos libertar. Libertar exatamente das amarras que prendem o indivíduo ao materialismo, ao sensualismo, e que muitas vezes levam o indivíduo às aflições, aos sofrimentos que são decorrentes exatamente da falta de valorização da vida, da ausência de fé no futuro, do entendimento que nós estamos, todos nós, aqui só de passagem. E é justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que tem um título por Ser Perfeito, que nós vamos encontrar as características do indivíduo para essa caminhada de plenificação, que compreende que o ser humano atua na matéria, mas percebe que não é esta que transcende. Do indivíduo que se utiliza da matéria para vivenciar sensações, emoções, e para se expressar e para transformar a sua existência. Bom, meus amigos, como se diz na linguagem teatral, fim do primeiro ato. Comecemos então o segundo ato. A veneranda Joana de Ângeles tem um livro chamado O Homem Integral, em que apresenta a sua valiosa contribuição para nos auxiliar na busca por equilíbrio e amadurecimento emocional, tendo o Mestre Jesus como modelo para a nossa conduta. O capítulo inicial do livro de Joana, para encontrar o homem integral, chama-se fator de perturbação. E são justamente os elementos que afastam o indivíduo espiritual da sua maturidade psicológica. Cada um desses fatores afeta e agrava o efeito dos demais. Por isso, a autora os apresenta como um sistema que prejudica a criatura. São 4 os fatores apresentados pela Joana de Ângeles, os fatores de perturbação. Mas antes de nós adentrarmos ao entendimento dos fatores de perturbação, vamos caminhar com Joana sobre o que ela entendeu ao mergulhar na história, sobre a situação que foi vivenciada pelo ser humano e que nos deixou no atual estágio em que nós nos encontramos. E é ela que nos diz: as admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que se transforma num amontoado orgânico que pensa a caminho do aniquilamento do túmulo. Meus amigos, eu confesso a vocês que quando eu li esse material posto pela Joana, eu me surpreendi mesmo, porque achei extremamente forte
quando ela afirma que, de uma forma geral, nós, seres humanos, que não acordamos ainda para a necessidade de nós trabalharmos o nosso desenvolvimento, nós agimos como se fosse justamente um amontoado de, poderíamos dizer, de carne, pele, ossos, cabelos, células, tudo isso com uma mente, com um pensamento, mas caminhando gradativamente para o aniquilamento no túmulo, sem a menor consciência de nada. É interessante essa observação posta por ela. E ela prossegue ainda dizendo o seguinte, que possuir, dominar e gozar por um momento são a meta a que se atira desarvorado. No entanto, ela nos diz ainda que, como consequência dessa forma de agir, há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do íntimo, ou seja, do interior do homem, a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. No entanto, a perplexidade domina as paisagens humanas. E ela prossegue ainda dizendo, desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor ou gerando ou indiferente a ele. Vale fazer uma pequena observação sobre esse trecho colocado pela Joana. Sem sombra de dúvida, não há como discordar do que ela está colocando aí. Percebemos muito bem, em época de hoje, que o ser humano teve um desenvolvimento intelectual simplesmente extraordinário. E esse desenvolvimento intelectual gerou uma tecnologia que nós podemos dizer uma tecnologia de ponta, criando equipamentos, utensílios, aparelhos, apetrechos que têm facilitado enormemente a nossa vida. Mas, em contrapartida, o desenvolvimento moral das pessoas, dos seus comportamentos, não avançou em níveis semelhantes ao desenvolvimento intelectual. E aí hoje nós nos encontramos com um monte de aparelhos, de equipamentos, de coisas, moldando o nosso comportamento, mas em compensação, a moralidade do ser humano ainda está bastante atrasada com relação a isso. E isso traz consequências terríveis. Hoje nós temos uma sociedade profundamente consumista, profundamente materialista e, no dizer de Joana, utilitarista. Nós ainda, de forma geral, não acordamos que existe uma outra realidade muito maior. E dessa forma, nós não fazemos esforço para caminhar ou para descobrir essa realidade maior. Mas acontece que Joana de Ângeles, nessa introdução, ela joga uma luz no fim do túnel. E ela acredita piamente na transformação do ser humano. E ela nos diz, aspas, neste homem atribulado nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Ou seja, ela deixa-nos uma mensagem de esperança para todos nós. Vamos ver agora quais são o que a Joana chamou de fatores de perturbação. Ou seja, esses 4 fatores que atrapalham justamente a caminhada do ser humano comum na direção de tornar-se um ser pleno, completo, ou seja, o homem integral. E ela nos diz que o primeiro obstáculo, o primeiro fator de perturbação é a rotina. E ela começa dizendo o seguinte, a rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que corrói e arrebenta.
Nesse caso específico, a preciosa maquinaria somos nós seres humanos. E que nós estamos sendo corroídos, sendo arrebentados pela rotina de dia a dia que nós vivenciamos. Porque não acordamos para uma realidade ainda maior. Não acordamos para isso. E aí nós percebemos um detalhe que é interessante. É que nós, seres humanos, nós fomos criados para o desenvolvimento, para a mudança. A mudança faz parte da nossa índole. Tanto é que há um filósofo do passado chamado Heráclito, que ele colocou uma frase bastante interessante a respeito, onde ele dizia que nada é permanente, exceto a mudança. Tudo está a mudar. Quando eu vi essa observação colocada por Joana, que considerou as ações que nós fazemos continuadamente de rotina, que eu achei, por sinal, muito forte, eu lembrei-me de uma música que foi composta por um compositor que eu acho extraordinário, que é o Chico Buarque. O Chico Buarque tem uma música chamada Cotidiano, que eu vou cantar um trechinho esperando que a voz não me complique. Veja o que diz a letra de Cotidiano. E nos diz o Chico. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, e sorri um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher, diz que está esperando para o jantar, e me beija com a boca de café. Vocês perceberam, meu irmão? Cotidiano, pura rotina. Para este casal que está sendo apresentado pelo Chico, né, que de certa forma é comum, é normal, é como se o mundo não existisse. A realidade não ultrapassasse, não fosse além daquela vivência que eles têm desse cotidiano. Mas vem Joana de Ângeles e joga algumas coisas que nos fazem pensar. Ela nos diz que o homem, o ser humano, é um mamífero biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. Ou seja, ela está nos dizendo que, muito embora o nosso entendimento da vida seja só isso, o nosso cotidiano, a nossa vida diária, a nossa luta diária, mas ela nos diz que nós somos feitos para coisas muito maiores. Muito maiores. E ela cita como exemplo a nossa própria vida, quando ela diz que é o resultado de bilhões de anos de transformações celulares, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição está a exigir. Ou seja, ela está dizendo que nós precisamos nos mexer. Mas ela diverte aí dizendo, o homem comum, repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimento, ou seja, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Nossa, meus amigos, essa afirmativa não é fácil. É mais uma provocação para que nós saímos desse nosso lugar comum, cotidiano, como diz o Chico Buarque, para nós avançarmos numa direção maior. Mas é interessante que nós percebemos que, afora essa questão do cotidiano, existem coisas ainda muito mais complicadas.
de rotina. Como, por exemplo, uma certa vez eu escutei um casal discutindo a relação. Eu escutei porque eles estavam praticamente gritando. E naquele momento ela dizia, quando você casou comigo, sabia que eu era assim. Não foi enganado. Vocês perceberam que ela preferiu continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo sabendo que muitas das coisas que ela fazia poderiam ser modificadas a favor da relação, mas que ela se recusava com essa afirmativa dizendo que o marido não foi enganado. E aí ela fechava essa observação dela dizendo: quem comeu a carne que roa os ossos? E aí eu não aguentei porque realmente eu tive que rir. O outro momento também foi quando eu conversando com um amigo, o amigo expressou uma insatisfação que estava tendo com o outro companheiro. E ele dizia com todas as letras, eu não perdoarei você nunca. Digo, nossa, não perdoar nunca é demais. É muita rotina. É muita rotina. Nunca realmente é muito forte. E aí a Joana nos dá a forma de como nós podemos avançar para quebrar essa rotina que tanto nos atrapalha no nosso desenvolvimento. E ela nos diz, como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. E ela prossegue, fechando esse entendimento, dizendo: a desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem, espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante, a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. É fantástico, né, meus amigos? O segundo obstáculo posto pela Joana é a ansiedade, que não é fácil, né? Mais um fator de perturbação. E ela nos diz, não se deixando vitimar pela rotina, o ser humano tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. E ela reforça dizendo, a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Mas ela faz um outro reforço também. É preciso lembrar, entretanto, que a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Ou seja, viver com algum nível de ansiedade é bom porque nós precisamos disso. Como ela mesma diz, quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta a uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude equilibrada e expectativa. Então, no geral, a ansiedade não é ruim. Precisamos ser ansiosos, mas dentro de determinados limites, para que isso não se torne uma coisa doentia, não se torne uma coisa patológica. E aí, como diz Joana, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade tornam-se um estado patológico a caminho da somatização física em grandes danos para a vida. Eu estava há algum tempo atrás lendo alguma coisa a esse respeito, principalmente sobre essa vida nossa competitiva,
onde atualmente está dominando a fadiga, o estresse, tudo muito rápido. E no livro que eu estava lendo, mostrava uma figura interessante, onde mostrava um corpo humano, onde deixava bem evidente o cérebro do indivíduo. E lá tinha justamente o cérebro falando para o corpo. E o cérebro dizia algo mais ou menos assim: amigo, desculpe-me, mas eu já não aguento mais. Eu estou profundamente sobrecarregado. Vou despejar alguma coisa em você. Vou dividir com você porque eu já não aguento mais. É a questão da somatização. Essa vida nossa atribulada mexe tanto com a nossa questão mental, da pressa, da agonia, dessa vida competitiva, que nós terminamos nos tornando profundamente ansiosos. E aí, o cérebro não aguenta, a mente não aguenta e descarrega no corpo físico. E de repente nós estamos com um problema sofrendo no corpo físico, quando a origem é mental. A origem não está no corpo físico, a origem não está na mente. Joana prossegue dizendo ainda: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, ou seja, descobrir-se a si próprio, os seus limites, as suas necessidades. E ela prossegue dizendo: não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Há uma necessidade. E ela prossegue dizendo: mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. Essa frase eu achei muito interessante, mas muito forte e muito significativa. Ela está dizendo que não existe segurança nenhuma para nós quando nós estamos aqui, nesse mundo vivo, encarnado. Por quê? Porque enquanto estamos aqui, nós sofremos as vicissitudes da matéria. Qualquer coisa pode acontecer conosco a qualquer momento, a qualquer hora. E nós não temos controle sobre nada. É essa a questão quando ela diz que não existe segurança enquanto se transita no corpo físico. Quando eu ouvi essa questão aí, eu lembrei-me de uma historinha, lida já há bastante tempo, que está mais ou menos coerente com essa questão de não haver a segurança. Que é a seguinte: havia um homem que vivia num estado de ansiedade enorme. E essa ansiedade terminou criando um medo muito grande de ser enterrado vivo. E ele então começou a tomar algumas providências para que isso não acontecesse jamais. Conversou com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos, com alguns amigos, explicando essa questão dele. Ele procurou também uma agência funerária e a encarregou de tomar algumas providências para evitar que ele, quando chegasse a sua hora, ele fosse enterrado vivo. E aí assinaram o contrato. E nesse contrato tinha coisas especiais, como, por exemplo, colocar um sistema de alarme dentro do caixão para que, se porventura ele fosse enterrado vivo, ainda vivo, ele pudesse acionar um desses mecanismos para alertar as pessoas. Mas acontece que um belo dia, esse homem teve que ir a uma cidade vizinha. E foi embora,
Só que ele saiu com tanta pressa que esqueceu os documentos em casa. E nessa cidade vizinha, ele passou a tratar dos seus interesses. E lá para as tantas, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante. Desencarnou, morreu o homem. E aí vem um detalhe. Procuraram identificá-lo e não encontraram nada que dissesse quem ele era. Conclusão: este homem foi enterrado como indigente. Perceberam como é interessante? Não teve como, eu recordei-me logo dessa historinha, justamente quando eu vi essa questão da Joana, quando ela nos diz que não existe segurança enquanto se transita, né? Ou enquanto estamos no corpo físico. E ela fez essa observação a respeito da ansiedade, complementando. São válidas para este momento de ansiedade, de satisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz. É interessante a observação, né? E aí nós vemos que quando se tem fé, acaba-se a ansiedade. Por quê? Porque agora nós temos certeza de que algo maior está a cuidar de nós. Isso de uma forma racional e não um salto no escuro. O terceiro e penúltimo, né? E penúltimo ponto colocado pela Joana é o medo. E ela nos diz, olha, decorrente dos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando para a violência irracional ou amargurando-o em profundo abismo de depressão. Ou seja, o medo faz o ser humano caminhar para os extremos. Ou ele se torna extremamente violento, ou ele se torna extremamente passivo. E prossegue ainda Joana dizendo: esta é uma sociedade amedrontada. Os valores da sociedade encontram-se em xeque porque são transitórios. Olha que interessante. Os valores da sociedade encontram-se em xeque porque são transitórios. Num contexto injusto, social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. E ela prossegue ainda afirmando: o medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. O ponto seguinte que ela aborda é bastante interessante. E ela nos diz: é no cerne do ser, ou seja, no âmago nosso, lá no espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida. Ou seja, está no fundo do nosso psiquismo, oriundo das nossas encarnações iniciais. O medo é um sentimento animal que pouco a pouco ele vai se dissolvendo à medida que nós avançamos na nossa caminhada evolutiva. Claro que nós precisamos do medo, sim, para enfrentar uma situação complicada. Mas não mais aquele medo do original, o medo animal. Nessa questão, a Joana observa: à medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga da fé religiosa, racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade
e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. Ah, meus amigos, veja que interessante, uma historinha que eu recordei-me agora a respeito do medo. Essa historinha eu li num livro, creio que foi Quem Tem Medo dos Espíritos, que é de um autor já desencarnado, espírita, extraordinário, chamado Richard Simonetti. E o Simonetti conta que um homem recebeu um convite para uma festa próximo da sua casa, num bairro vizinho. E ele resolveu aceitar o convite. Só que tem um detalhe, é que para poder chegar ao local da festa em que ele ia participar, ele teria que atravessar um local ermo, deserto. E neste local ermo era muito famoso, porque ali havia algo que assustava as pessoas. Ninguém tinha ainda conseguido descobrir o que é que tinha naquele espaço que causava tanto pavor às pessoas. E as pessoas contavam muitas histórias, principalmente histórias de assombração. Mas o nosso amigo resolveu aceitar o convite. E no dia certo, ele se organiza e vai para lá. Mas ele vai pensando em sair da festa antes do seu término, para que assim ele tenha condições de voltar para casa ainda com a luz do dia. Ele chega na festa, diverte-se, está ótimo o local. Ele perde a noção do tempo. E quando ele resolve voltar para casa, a noite já chegou, já estava a noite fechada. E aí veio o que fazer? E o medo começou a apossar-se dele, em função das histórias que ele já tinha ouvido a respeito do local. Mas mesmo assim, ele procura encher-se de um pouquinho de coragem e enceta a sua caminhada de retorno. Quando ele começa a caminhar, algo atrás dele começa a caminhar também. E aí, pouco a pouco, o pavor vai tomando o corpo do homem. Ele apressa os seus passos. E quem quer que estivesse lá atrás também apressou os passos. O homem, então, já tomado de medo, de pavor, ele sai numa desabalada carreira. Quem estava atrás dele, incógnita, também corre desabaladamente atrás dele. Aí ele então vai, e daliante ele divisa um poste, onde tem uma luz acesa. E ele corre, e chega a esse poste, e agarra-se ao poste, esbaforido, como dizia a minha mãe, com o coração saindo pela boca. Ele então respira profundamente e resolve olhar para trás para tentar divisar quem era que o estava perseguindo. E ao olhar para trás, e de repente o riso se expande de um canto a outro da boca, porque ele percebeu que quem estava correndo atrás dele, provocando aquele pavor imenso, era nada mais nada menos de um burro manco, que tinha por hábito de ficar ali assustando os transeuntes. Vejam, meus amigos, a luz. Quando ele encontrou a luz, o medo se desfez. É uma analogia que nós fazemos para nós mesmos. Quando nós encontramos a luz do conhecimento, o medo, que é o desconhecido, ele se desfaz. Chegamos agora, meus amigos, ao último ponto que a Joana falou de fator de perturbação, que é a solidão. E a Joana nos diz o seguinte: espectro cruel que se origina nas paisagens do medo, a solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, com um mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas,
nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. E ela prossegue afirmando: a sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. Meus amigos, ela tem total razão no que ela está dizendo. Nós vivenciamos uma sociedade consumista, mas profundamente competitiva. Está todo mundo competindo uns com os outros. E nessa sociedade competitiva, praticamente é difícil encontrar cordialidade desinteressadas. Quando alguém presta um favor, faz alguma coisa, geralmente tem um interesse por trás. É complicado. Mas Joana prossegue ainda, fazendo a seguinte observação, que é justamente a solução para situações dessas, em que as pessoas, com receio dessa falta de receptividade na cordialidade, se restringe ao seu mundo pessoal. E nos diz a Joana: o medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativo para quem os possui. Ou seja, meus amigos, ela está nos dizendo que para nós dirimirmos, acabarmos com a solidão, precisamos desenvolver a autoconfiança. Precisamos confiar em nós mesmos. Como dizia um amigo, confiar no nosso taco. Mesmo que os nossos valores ou os nossos conhecimentos sejam poucos, não importa. Mas nós temos que acreditar em nós mesmos. Esta é a forma que ela nos dá para que nós consigamos dobrar essa questão da solidão. E ela prossegue dando justamente o remédio. E ela nos diz: Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Perceberam? Fazer o seu confiando em você sem esperar resposta equivalente. E ela prossegue dizendo: o homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito. Por isso, está sempre atormentado. Não tem dúvida, né, meu amigo? O homem solidário jamais se encontra solitário. Quem está sempre em trabalho de convivência com o outro, se colocando à disposição do outro, arranjando alguém, está sempre justamente trabalhando para não estar sozinho, sem sombra de dúvida, porque está interagindo com o outro. Joana de Ângeles propõe ainda uma outra resposta a esses 4 fatores de perturbação. Ela apresenta como solução a liberdade. E eu encerro esta reflexão com alguns comentários dela sobre a liberdade real. Veja o que está dizendo. A liberdade real. Desejando que essa nossa reflexão seja útil para todos nós. E aí nos diz Joana sobre a liberdade. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo,
do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Meus amigos, quando eu li essa questão daí, que ela chama de liberdade real, eu recordei dos grandes humanistas da história, como por exemplo, Sócrates, Gandhi e Mandela. E aí nós percebemos que estes indivíduos sempre estiveram livres, enquanto que os seus carcereiros e perseguidores não gozavam de liberdade. Porque eles sempre estiveram livres, porque a liberdade deles estava naquilo que ele pensava. Como diz Joana, a liberdade começa no pensamento. E não tem como cessear o pensamento de ninguém. O indivíduo pode sofrer as maiores das injunções, mas o pensamento é seu. O que ele pensa representa os seus valores. O pensamento realmente é a realidade real, como coloca Joana. Mas aí Joana faz outras observações bastante interessantes. Ela nos diz: somente mediante a responsabilidade, o homem se liberta sem tornar-se libertino ou insensato. Ou seja, à medida que nós vamos ganhando a nossa liberdade, também vai avançando o nosso nível de responsabilidade. Os dois caminham juntos. Quanto mais liberto, mais responsável. E Joana ainda fecha essa observação dizendo o seguinte: a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Livre é o espírito que se domina e se conquista. Fantástico, né, gente? Movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Meus amigos, fiquemos com estas reflexões propiciadas por Joana de Ângeles e por outros autores das quais eu tive acesso. Que coloquemos essas questões na nossa vida prática, na nossa vida dia a dia. Que possamos todos nós sairmos da nossa vida tão rotineira, uma vida ainda profundamente utilitarista, como diz a Joana. E procuremos caminhar na direção daquilo que é a nossa realidade, o ser espiritual. Comecemos esse trabalho incrível e que só depende de cada um de nós nessa caminhada e nos tornarmos perfeitos, como muito bem colocava o Mestre Jesus. Sede perfeitos como perfeitos o Pai o é. E que para chegar lá, nós temos que nos esforçarmos, tornando-se a cada passo, reforçando o conceito de homem integral. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós